Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Que o nosso divino amigo, o Mestre Senhor Jesus, nos presida ao encontro dessa manhã. Que nos oriente e nos inspire a que sejamos instrumentos, ainda que humildes, da divulgação do seu Evangelho de luz. Sublime Educador das nossas almas, concede-nos, a nós e a todos nossos irmãos, as bênçãos da paz e da serenidade e os legítimos sentimentos de amor e fraternidade. A ti, luz do caminho, o mais expressivo reconhecimento destes humílimos aspirantes a aprendizes da tua verdade, única e eterna. Aos ouvintes, o nosso fraternal abraço. Estamos em novo encontro com Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. E já a primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos a questão número 728. A pergunta é: a destruição é uma lei da natureza? Eis a resposta. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Já na sessão deste programa destinada a responder a perguntas dos ouvintes, hoje quem terá a resposta é a nossa prezada ouvinte, Kátia Jacobini Freire, residente no Parque São Jorge. Ela, depois de dizer que a resposta será ouvida por uma sua amiga que precisa afastar a tristeza, embora tenha um bom marido e filhos lindos, perguntou: quando nada parece contribuir para que uma pessoa recobre a alegria, há alguma coisa que os senhores possam fazer para ajudá-la a voltar a ver o lado alegre da vida? Sim, minha cara Kátia, vamos aguardar um pouquinho e isso veremos no final deste programa, em resposta de Divaldo Franco, que com certeza muito vai ajudar a sua amiga, a nossa amiga. E por falar em Divaldo Pereira Franco, Nara, não nos esqueçamos de que ele estará em nós no dia 26 de fevereiro próximo para uma palestra às 19 horas no ginásio da Escola Pestalozzi Centro. Amigos, o tema infância e juventude, principalmente em nossos dias, vem suscitando empenhados estudos por parte de irmãos nossos que se dedicam à causa da estabilidade, segurança e principalmente da saúde física e psíquica das crianças e dos jovens, que serão os homens de amanhã. A parte que se constitui da abertura de qualquer trabalho a respeito do tema requer considerações sobre as características da infância e da juventude. E como é impossível, em nosso estágio de evolução humana, sermos pais e mães detentores do grau máximo de perfeição, exercitemos o esforço que dignifique a nossa condição de bom esposo e de boa esposa, como pressuposto da nossa qualidade de bom pai e de boa mãe. No seu livro Vida e Sexo, o Espírito Emmanuel diz:
Na comunhão de dois seres para a organização da família, prevalece o compromisso de assistência, não só de um para com o outro, mas também para com os filhos que procedem do laço afetivo. Pais imaturos do ponto de vista espiritual comumente se infantilizam no tempo exato do trabalho mais grave que lhe compete no setor educativo. E ao invés de guiarem os pequeninos com segurança para o êxito em seu novo desenvolvimento, no estágio da reencarnação, embaraçam-lhe os problemas, ora tratando as crianças como se fossem adultas, ora tratando os filhos adultos como se fossem crianças. Estabelecido que equilíbrio, irrompem os conflitos de ciúme, rebeldia, narcisismo e crueldade que asfixiam a compreensão e alegria na família, transformando-a em espiral magnífico de vibrações contraditórias, no qual as emoções surgidas da memória do passado se transformam em desentendimento. Decorre daí a importância dos conhecimentos alusivos à reencarnação no seio familiar, com pleno exercício da lei do amor, para que o lar não se converta de bendita escola que é, em campo neurótico de formação de moléstias psíquicas, que muitas vezes se instalam no indivíduo, determinando-lhe a conduta familiar e social a partir da ótica pela qual se vê o mundo. O assunto vai continuar, mas agora o nosso momento musical para a reflexão. De Max Ganini, com a orquestra RGE, sob a regência de Henrique Simonetti, da ópera Cavalleira Rusticana, o trecho Intermezzo.
recomendado livro Família e Espiritismo, edição USE São Paulo, de diversos autores e resultante de muitas campanhas em prol da família, afirma que a individualidade de cada um e o respeito ao arbítrio dos componentes da família, espíritos eternos em evolução, com experiências em diversas encarnações, sofrem as consequências e impactos das vidas passadas, significativas e promotoras da estabilidade ou instabilidade da família e de seus membros. O casal homem e mulher se harmoniza com a sua estrutura espiritual, ensaios e erros, através de encarnações sucessivas, nível socioeconômico, educacional, psicológico e, acima de tudo, a individualidade de cada um, traços de personalidade, inteligência geral, tipos de inteligência, aptidões, interesses, valores, etc. E aqui a observação de Vinícius, o escritor Pedro de Camargo, que acrescenta: marido e mulher necessitam de se autoeducarem moralmente para se constituírem exemplos vivos de fraternidade autêntica dentro e fora do lar, e transmitir o fruto dessa educação e vivência àqueles que formam o universo familiar. No livro a que nos referimos, Família e Espiritismo, no capítulo 10, a psicóloga Maria Luísa de Almeida Rosa fez uma avaliação das situações características que vivem certos espíritos reencarnantes na sua primeira fase de experiência no lar que passa a compor. O primogênito, esse primeiro filho, vive a experiência única de dispor durante algum tempo da atenção exclusiva dos pais. É o primeiro a ensinar ao casal as lições de maternidade e paternidade, a exigir dedicação integral, a influenciar o surgimento de novas perspectivas na construção da vida familiar. Encontra-se sempre numa situação de privilégio, egoísmo e egocentrismo. Sobre o filho do meio, diz ela, é comum ele ser objeto de comparações e por isso tem que fazer esforço para manter a sua maneira de ser. Muitas vezes a maneira de competir é ser diferente na luta por a afirmação, o que provoca traços opostos como rebeldia. Se o outro é dócil, dificuldades escolares, se o outro é um gênio, etc, etc. Sobre o filho caçula, afirma ainda ela, o papel do caçula representa uma condição especial dentro de uma família. Ele precisa lutar por sua posição dentro do grupo familiar. Vê o irmão mais velho geralmente como tendo mais posses e direitos e sentindo-se desanimado por não poder alcançá-lo. Ocorre muitas vezes de tratá-lo com raiva, com hostilidade. Inconscientemente pode prolongar o período de dependência em relação à mãe, demorar mais a falar corretamente e custar a se adaptar à escola. Esforça-se por continuar a ser o pequeno para manter seu lugar no afeto dos pais. Sobre o filho único, a autora faz as seguintes considerações. Nem sempre é o fato de ser o filho único que determina a existência de problemas, mas sim as características do ambiente em que vive como única criança. Isso pode transformá-lo em pessoa egocêntrica, mimada, superprotegida, dependente e retraída. Mas se cada pessoa é diferente e vive uma situação diferente, que pode se constituir do próprio fato de tratar-se de filho único, o caminho certo é ajudar a criança a adquirir uma individualidade dentro do meio que a cerca. Vejamos o que diz ela sobre o filho menino e a filha menina. A maioria das meninas, mesmo em idade tenra, mostra sinais de feminilidade e vice-versa. Mesmo na escola maternal, as meninas em geral parecem demonstrar preferência por bonecas e brinquedos domésticos. Os meninos por caminhões e blocos de construção. As exceções são em geral ligeiras e não muito preocupantes.
Às vezes, mudanças podem acarretar problemas de adaptação, seja suscitando homens afeminados ou mulheres masculinizadas, embora com disposições orgânicas e biológicas bem definidas. A psicóloga Ig Francis Lillian, no seu livro Psicologia Aplicada à Educação e à Orientação Infantil, acrescenta que se deve reconhecer a individualidade da criança pelo que ela é. As crianças, nas várias nuances da constelação familiar, como filhos primogênitos, do meio, caçula, filho único, menino ou menina, devem ser tratados de igual para igual, em doses proporcionais ao seu tamanho e sua tolerância dentro da realidade de cada um, estimulados para desenvolver suas aptidões, sem comparações, respeitando as diferentes individualidades, jamais estimulando a rivalidade e a competição entre eles. Segue-se que o espírito que nasce sob condições adversas tem algum compromisso pendente por ali, mesmo porque a lei não impõe sacrifícios inúteis ao inocente. Na sua fantástica complexidade, vamos considerar o caso dos gêmeos, dos adotivos, dos órfãos, dos filhos de pais separados e dos excepcionais. Falando dos gêmeos, trata-se de situação diferente e bastante difícil para os pais, principalmente para as mães. Ela precisa repartir-se para atender de forma adequada as necessidades de duas crianças que simultaneamente exigem dedicação e cuidado. A necessidade de individualização de cada criança e sua livre expressão são mais agudamente sentidas porque é outro igual a ele, e que nem sempre é um amigo, às vezes é rival e competidor nas situações da vida real. A meta final dos pais em relação a eles, provavelmente, será que cresçam com independência suficiente para cuidar de si próprios, quando a vida adulta os separarem. Precisamos respeitar sua individualidade, sua identidade e saber que nos primeiros anos a proximidade dos gêmeos pode ser a base de segurança deles, segundo a psicóloga Ig Francis Lillian. Falando do filho adotivo, ainda de acordo com esta profissional da psicologia, a criança precisa perceber que o fato de ser adotiva não é nada temível. A criança adotiva não entra na família simplesmente no curso normal dos acontecimentos. O filho adotivo é um filho escolhido, destinado, e, sem dúvida, por esta razão, é muito querido. Sobre se deve ou não informar a criança que ela é adotiva, da mesma forma que nas outras áreas de comportamento entre pais e filhos, seu próprio bom senso e seu conhecimento sobre a personalidade de seu filho serão seus melhores conselheiros sobre como solucionar o que julgam ser um problema. Contudo, aqui como em outras situações, a especialista ou um especialista deve ser consultado. Quanto mais cedo, melhor, dirão alguns. Mais cedo em que medida? A idade exata varia de criança para criança. Vejamos o que ela diz sobre os filhos órfãos. Criar filhos em lar de família normal muitas vezes é muito difícil. Criar filhos no que comumente se descreve como lar desfeito é, algumas vezes, difícil. Muitas vezes essas crianças são encaminhadas para instituições espíritas, orfanatos, onde recebem uma orientação dentro do possível, podendo lá encontrar as suas verdadeiras famílias ou reencontros. Que postura deverá ser retomada a mãe quando o pai a abandona junto com o bebê em situação de dificuldades? Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, responde: se o Senhor te conceder oração de mulher, mais difícil que te faça o caminho terrestre, não largues os pequeninos à ventania da adversidade. O Evangelho segundo o Espiritismo nos deu o item 8 do capítulo 14, que trata do parentesco corporal e espiritual, mostrando que os espíritos não se ligam pelos chamados laços de sangue, mas por afinidades espirituais.
Já sobre os filhos de pais separados, diz: a separação do casal é sempre traumatizante para a criança. As consequências da separação são sentidas de forma diferente em função do tipo de pessoa que cada filho é e da maneira como pai e mãe enfrentam a nova situação. Esta atitude pode gerar na criança ansiedade, insegurança, comportamento de descontrole e de rebeldia. Assim, ficaram bem expostas a situações familiares que, uma vez conhecidas e consideradas, podem redirecionar o relacionamento entre pais e filhos na fase infantil, cabendo aos pais procederem à devida avaliação de cada situação com vista à adoção de medidas adequadas. Mas em nossa jornada evolutiva estamos submetidos a uma lei essencial para nosso progresso espiritual, a reencarnação. Voltamos a examinar esta etapa da vida do espírito na condição de reencarnado, ante a sua fundamental importância no processo que plasma o caráter, a personalidade do indivíduo. Todos sabemos que o espírito reencarnante já traz consigo as impressões e experiências vividas no pretérito, que, somadas à sua percepção muito particular quanto à análise que faz desse acervo de vivências, caracterizam-no como ser ímpar, único e o identificam na sua individualidade. Agora, um breve momento para nosso momento musical mediúnico, de autoria do Espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de Magali, A Vida Continua. A minha morte, tive flores, tive velas, tive até fita amarela, com afetiva inscrição. Apenas não convidaram as morenas pra sambarem, cantarem, sapatearem em cima do meu caixão. Quem disse que eu morri não conhece a eternidade, pois quem tem vida não morre quando conhece a verdade. Se vocês querem saber a verdade nua e crua, nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Choraram a minha morte, tive flores, tive até fita amarela, com afetiva inscrição. Apenas não convidaram as morenas pra sambarem, cantarem, sapatearem em cima do meu caixão. Quem disse que eu morri não conhece a eternidade, pois quem tem vida não morre quando conhece a verdade. Se vocês querem saber a verdade nua e crua, nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Nascer, morrer, renascer,
nossa vida continua. Nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Consultando a orientação que os espíritos deram a Allan Kardec sobre a importância do período infantil, verificamos que, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar em um adiantamento para o que devem contribuir as pessoas incumbidas de educá-lo. Ora, entendemos nossa contribuição enquanto pais e orientadores da criança no lar como um processo de sensibilização no sentido de auxiliá-la a perceber e a decodificar as mensagens do mundo sob uma ótica mais consentânea com a própria postura espírita. Analisemos a criança ante a televisão e o cinema. A televisão para a criança, por exemplo, atualmente é o seu passatempo preferido, e assim ela passa horas e horas assistindo a desenhos animados, cinema e programas infantis, quando não novelas para adultos. Desligar a TV nesses momentos não será certamente a melhor maneira de abordar o meio mais conveniente de fazê-la perceber e entender a escala de valores morais que reputamos como correta, porque baseada em nossa visão espírita de homem e de mundo, é o que nos ensina a psicóloga Eliana Curti Ramazzini no seu livro Família e Espiritismo. Quanto às leituras, de maneira geral, continua ela, percebemos hoje em dia um pouco o caso do público infantil quanto às histórias infantis. De um lado, reconhecemos que os livros, muitas vezes destinados ao mais alto poder aquisitivo, não atraem todos os pais, muitos dos quais preferem quadrinhos cujos balõezinhos são fáceis de ler. E os infantis preferem-nas porque não exigem muito desempenho mental. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Eliana Curti Ramazzini, no seu livro Família e Espiritismo, ainda considera a escassez de obras infantis ou a inconveniência de algumas delas que, para serem modernas, até nomes feios usam, não se mostrando muito estimuladoras e cuja leitura nem são aconselháveis para crianças. Eurípides, e a criança e o supérfluo, o nível e padrão de vida?
O que ela diz é que a atmosfera do lar dilatará os objetivos a serem atingidos pela criança. Ela dará valor ao que lhe for apresentado como valioso. O lar, onde o ideal do sucesso gira em torno de bens materiais, obtenção dos valores materiais. Assim, o ideal a ser apresentado à criança deve ser o que lhe propicie satisfação íntima, felicidade. Esse ideal consiste em realizar, pelo próprio esforço, algo útil em que ela esteja interessada. Se a criança baseia seus julgamentos em valores no esforço, ela poderá apreciar as realizações alheias sem inveja ou despeito. É o que aprendemos com J. Foster, autor do livro Desenvolvendo a Responsabilidade na Criança. Editora Fundo da Cultura. Também assim, ainda com Eliane Curti Ramazzini, a noção de suficiência ou de supérfluo será passada pelos costumes e modo de vida dos pais. O fato de termos abraçado a doutrina espírita e também por entendermos que a verdadeira vida é a do espírito, não nos impede que vivamos de acordo com os padrões de conforto e bem-estar tão característicos de nosso século. No entanto, o que não podemos julgar correto é a preocupação excessiva com bens materiais. Um atirar-se inconsequente a todo custo para se ter o que os outros na mesma situação financeira que a nossa possuem. Certamente esses valores impressionam e influenciam a criança, quer os pais admitam aberta ou veladamente. Ora, se o indivíduo recebeu uma formação de maneira a nunca se sentir feliz com o que lhe é possível, a probabilidade de cair nas malhas da felicidade enganosa e efêmera é uma realidade. Falemos ainda da criança e os brinquedos agressivos. Diz Elaine Curti Ramazzini que a atmosfera do lar ditará os objetivos a serem atingidos pela criança, pois é nesse período que ela se mostra mais acessível a orientações que recebe no lar. Por consequência, brinquedos agressivos não auxiliarão o espírito aturdido e perturbado a trabalhar a paz dentro de si, obstando o reencontro consigo mesmo num processo de harmonização com as suas contradições. Entendemos que compete aos pais a tarefa de ajudar o filho nesse importante cometimento. Para se evitar descaminho, é necessário dar tratamento especial às crianças nos casos de desencarnação de familiares. A doutrina espírita é clara e precisa quando nos orienta sobre a necessidade da desencarnação, bem como da reencarnação. Outras considerações conclusivas serão apresentadas futuramente no programa Sementeira Cristã. Com este prefixo musical, a sessão Em Nossa Dimensão, apresentação do companheiro Vicente Benatti. Senhor Radovich, bom dia. Hoje é dia 22, lembra a fundação da cidade de São Vicente em 1532 e a vinda de Dom João VI e a família real, que desembarcaram na Bahia em 1808. É relevante para a história do Brasil. Centro de Orientação e Educação Mediúnica, Grupo Espírita Luz e Amor. Os interessados no estudo e na prática mediúnica à luz da doutrina espírita podem fazer suas inscrições para participar do COEM no Grupo Espírita Luz e Amor pelo telefone 9989-2439 ou através do espaço próprio no site www.luzeamor.org.br. As reuniões serão às terças-feiras, às 20 horas, e o início dar-se-á no dia 7 de fevereiro próximo. Endereço do Grupo Espírita Luz e Amor, Rua Álvaro Abranches, 965, Cidade Nova, Franca.
Ouvintes, principalmente para você que é fumante ou jogador compulsivo, eis aqui uma chamada muito importante. Tendo em vista a inevitável parceria espiritual com que agimos em todos os momentos da nossa vida, meditem sobre a importância de se levar em conta a grande chamada que se segue. Se o cigarro ou o jogo estão causando problemas para você, então está na hora de você abandonar tais vícios, afastando também a parceria espiritual que é inerente a tais inconvenientes. A ninguém é dado o direito de alegar ignorância do que o cigarro faz mal à saúde. Quem sabe dos sérios malefícios provocados pela substância com que ele é fabricado? E o jogo? Até o mais escravizado jogador tem consciência dos terríveis danos morais que ele causa, impondo severos prejuízos ao jogador compulsivo e até à sua família. Foi pensando nisso que o nosso confrade Célio Barçanufo da Silva fundou os grupos de fumantes anônimos e jogadores anônimos. Para os fumantes anônimos, reuniões aos sábados, das 15 horas e 30 minutos às 17 horas e 30. Para os jogadores anônimos, reuniões às sextas-feiras, das 20 às 22 horas. Anote o endereço e procure você também livrar-se do seu maior inimigo. Rua General Carneiro, 1725, primeiro andar, sala 4. Para mais informações, você pode ligar a cobrar, utilizando os números 9090-3017-8820. 40º Encontro de Evangelizadores Espíritas de Franca. No dia 22 e 27 deste mês, de janeiro, na Escola Pestalozzi, Unidade 1. Rua José Marques Garcia, 197, Cidade Nova. Abertura domingo, dia 22, às 18 horas e 30 minutos. De 23 a 27 de janeiro, das 19 horas e 30 minutos. Tema: a renovação rumo à regeneração. Informações e inscrições pelo telefone 37221740 com Valdete ou 3403-4696 com Nara ou no Idefran, Rua Major Claudiano, 2181, Centro, ou telefone 3721-8282. Valor da inscrição, R$ 15. O encontro é inteiramente apostilado. Divaldo Franco em Franca. Divulgue na sua casa espírita. Dia 26 de fevereiro, próximo, estará novamente conosco o orador e médium Divaldo Pereira Franco para uma palestra às 19 horas no ginásio da Escola Pestalozzi Centro. É uma estreia para nós da família espírita desse ginásio. Tendo em vista o grande público que é sempre atraído pelas palestras do Divaldo, o local se nos oferecerá acomodação e qualidade de som. Aos que ainda não sabem, o ginásio Pestalozzi tem entrada pela rua Afonso Pena, pouco abaixo do portão principal da escola. Ainda falamos do COEM, Centro Espírita União em Fé, Esperança e Caridade. Todas as sextas-feiras, os interessados em fazer o COEM, que para quem não sabe, trata-se da sigla Centro de Orientação e Educação Mediúnica, no Centro Espírita União em Fé, Esperança e Caridade. Então, às sextas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, estejam na UFEC. Inscrevam-se e participem do COEM. Aqueles que possuem a mediunidade terão essa faculdade desenvolvida e poderão prestar relevantes serviços à assistência espiritual, ajudando-se a si mesmo. A UFEC fica à rua Padre Anchieta, 2360, Centro Franca. Nós registramos hoje, meus queridos amigos, o passamento do nosso irmão Manuel Barbosa Mendes. O Manuel lembra tantas figuras conhecidas da cidade franca, Dona Efrausina Barbosa, médium, curador, Dona Maria Rita, sua irmã, o Dr. Antônio Barbosa Filho, prefeito da cidade franca, durante 3 gestões, o Nelson Barbosa, vereador, à Câmara Municipal de Franca. O Anelzinho, assíduo frequentador das casas espíritas, declamava poemas com um livro na mão, homenageando o livro espírita. E nessas semanas do livro ele participava nas palestras, em conferências, estando sempre presente na preparação do ambiente. Ele era dotado de um estilo próprio, incisivo, nas pausas fortes e nos poemas declamados. No último dia 20, o seu passamento, nós desejamos a seus familiares um sentimento de solidariedade e todo o nosso apreço à sua grande figura
da nossa querida família espírita de Franca. Nós estamos ainda, para registro, meus amigos, ainda para o Clube do Livro, Desafios da Vida Familiar, de Raul Teixeira, um excelente livro que trata da organização familiar e uma instrução graças a grande desafio que a família moderna recebe nos dias de hoje. Tenham todos um bom dia e até a nossa próxima edição. Muito obrigado. A seguir, no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagem enviada psicograficamente pelo espírito Carmozina Coutinho Politano, pela psicografia de Chico Xavier, na qual a signatária enaltece as condições familiares, mas pede que eles atentem para a necessidade de alinhamento com os desígnios divinos e exalta a vida que não cessa. Vamos ouvi-la na interpretação de Euri Carvalho. Bubu, filho da alma. Carlos, esposo do coração. Vanilda querida, estou ajoelhada em espírito, orando de modo a agradecer a Deus e louvá-lo por todas as suas concessões que reconheço não merecer. Este é o momento entretecido com as vibrações da ternura, na qual me transformo em uma harpa, a fim de modular a música do eterno amor, em balada que superou a saudade e o sofrimento. A morte, que parecia haver-nos defraudado, tentando separar-nos, equivocou-se, porquanto, nesses quase 6 anos de separação física, jamais estivemos distantes um do outro, graças ao nosso amor imorredouro. Só há vitória entre nós. Eu os acompanho, e ao nosso querido Léo, que atravessa esta fase mais difícil da juventude, em rebeldia injustificável. Observo o filho querido com carinho e tento norteá-lo, de forma a evitar que se comprometa face às ilusões da mocidade. O filhinho sente minha falta e transforma os seus sentimentos em amargura e irritação. No entanto, é portador de excelentes qualidades do sentimento e do caráter. Oro em favor dele, aguardando que as experiências lhe amadureçam o temperamento e ele compreenda o magno sentido da vida. Neste momento, ele espera de nós paciência, bondade e orientação constante. Não desanimemos, nem nos cansemos de auxiliá-lo e compreendê-lo. Tenho ouvido, querido Bubu, as suas interrogações e sentido as suas saudades. Busco atendê-lo, meu moreninho, embalando nos meus braços, e quando você adormece, eu o trago para cá, onde nos rejubilamos. Você, porém, ainda não pôde entender, e somente sente a falta da mãezinha afetuosa que viajou para o país da imortalidade, deixando-o pequenino. Não sofra, meu amor, e procure escutar-me nos seus momentos de soledade e de dor. Você é muito amado, qual ocorre em relação ao nosso Léo, e nunca vocês estarão sem o nosso concurso afetuoso. Estude e cresça, a fim de ser feliz, amparando a humanidade com os recursos do amor e do conhecimento. Mãezinha enxuga-lhe as lágrimas e abraça-o. Carlos querido,
Aqui estão os nossos afetos desencarnados, entre os quais o meu pai Álvaro, o avô Politano, participando dessa comunhão das almas. Eu o acompanho mentalmente e compreendo as suas apreensões. A visão espiritual difere muito daquela que possuímos no corpo. Refiro-me à visão moral, espiritual da vida e dos seus acontecimentos. O nosso amor é mais forte do que todos os acontecimentos que poderiam talvez abalá-lo. O nosso é um afeto de eternidade, reencontro de luz, apoiando-nos no sentimento de plenitude, e o nosso foi e é um lar de ternura e dignidade. Oro suplicando a Deus que lhe brinde um coração companheiro para o prosseguimento da jornada. Nossos filhinhos necessitam de mãe humana. Não há ciúme entre nós. Pelo contrário, constitui felicidade, pois que acima das aparências paira o profundo sentimento de pureza. Agradeço a Vanilda o carinho com os meus anjos, particularmente com o meu, o nosso Bubu. Você queria, filhinho, que mãezinha lhe viesse escrever, e aqui segue a carta escrita ao ritmo da música do coração, repetindo a balada de Berceuse, de Brahms. Acorda, filhinho, acorda bem e ama. Amado Carlos, aqui em nossa comunidade espiritual, fui honrada com a oportunidade de trabalhar com espíritos que desencarnam idosos e demoram-se em perturbação. Assim, homenageando a Santa Mãe que me acolheu nos braços. Beijo-a com insistente gratidão e não cesso de bendizer-lhe o nome. Encerro esta página de carinho e vida, envolvendo-os em amor e reconhecimento, suplicando a Deus sustentá-los na travessia carnal. Léo querido e Bubu amado, mãezinha os beija com fé no seu futuro feliz. Abraçando-o Carlos e beijando-o, envolvendo Vanilda em gratidão, afetuosamente, Mozinha, Carmosina Coutinho Politano. O livro espírita sempre foi uma maneira barata de qualquer pessoa alargar os horizontes. Veja o que acontece com relação ao Clube do Livro Espírita de Franca. Um livro cujo preço normal é às vezes mais de R$30, no Clube do Livro Espírita de Franca sai por apenas R$15, se for retirado no Idefran. São opções mensais entre romances, ciência, religião, mensagens, autoajuda, infantil. Quem preferir pode receber o seu livro do mês no local que indicar, com acréscimo do custo da entrega, atualmente de R$3. Torne-se associado e receba um livro por mês, ao preço de clube. E o associado pode também adquirir sobras de livros distribuídos em meses anteriores, pagando o preço atual. Outra vantagem do associado é o desconto de 10% em todas as suas compras na livraria do Idefran. Inscreva-se. DDD 16 3721 8282 ou utilize o e-mail idefran@idefran.com.br.
Sementeira Cristã apresenta a seguir pergunta e resposta. Hoje ouviremos a resposta à pergunta formulada pela nossa prezada ouvinte Kátia Jacobini Freire, residente no Parque São Jorge. Ela, depois de dizer que a resposta será ouvida por uma sua amiga, que precisa afastar a tristeza, embora tenha um bom marido, filhos lindos e ótima saúde, perguntou: quando nada parece contribuir para que uma pessoa recobre a alegria, há alguma coisa que os senhores possam fazer para ajudá-la a voltar a ver o lado alegre da vida? Vamos ouvir a resposta de Divaldo Franco, que com certeza muito vai ajudar a sua amiga, a nossa amiga. Nós deveremos buscar as fontes da alegria. Se a pessoa não sente alegria, está sob um processo de natureza melancólica, avançando para a depressão. Necessita de tratamento. Procure alegria nas coisas simples. Olhe o desabrochar de uma flor. Desperte muito cedo e observe o nascer do dia. Aprenda alegria com a chegada do sol. Olhe o rosto de uma criança terrível. Não pode haver nada que provoque mais alegria do que essas criancinhas terríveis, terroristas internacionais num corpo infantil. Olhe o semblante de um ancião. A expressão às vezes marcada pela dor. E diga-se, não chegarei à velhice com essas marcas. Observe as coisas simples. Dê uma volta no bosque. Pise o chão com os pés descalços para sentir a umidade do amanhecer. Ouça o despertar da natureza. Sinta as onomatopeias. Em uma bela obra, publicada nos anos 40, por André Gide, chamada Sinfonia Pastoral. É muito trágica, mas encantou a minha juventude. É baseada na Sexta Sinfonia de Beethoven, a Pastoral. Foi escrita para que a gente leia enquanto ouve a sinfonia. Uma pessoa que lê com certa rapidez, quando terminar a sinfonia, terminou de ler o livro. Demora mais ou menos 1 hora. É uma história rica de tragédia e de beleza, porque André Gide era um grande atormentado da alma e, segundo a imprensa da época, do sexo também. Mas era um escritor. Ele ganhou vários prêmios e foi imortal da Academia Francesa. Nessa obra, que ele conta a história de uma jovem cega, a quem a personagem central ama, um homem mais velho, muito mais velho, que vai buscá-la no cortiço, menina cega, leva a Paris, educa e se apaixona por ela. E o seu filho, que morava numa outra cidade, quando vem aos 18 anos, apaixona-se também pela jovem. Então é uma tragédia entre pai e filho. O filho não sabe que o pai a amava. E quando o pai descobre quanto o filho a ama, não vou contar. Porque é melhor que leia. Porque ele é um autor que não se pode narrar, tem que sentir. Mas bem, ele submete a jovem a uma cirurgia oftalmológica, uma das primeiras da época, na Universidade de Paris, realizada por um médico russo, é um dado de medicina oftalmológica. E ela recobra a visão. E ele leva ao Bosque de Bolonha, bem no coração de Paris. E ela fica encantada. Ele descreve como são as cores. Ela vê as borboletas, as folhas, era outono, aquele variegado de cores. Depois que ela vê toda a beleza, e estão saindo do Bosque de Bolonha, ele pergunta-lhe, e é isso que vale o livro, porque num mundo de tanta beleza, só o rosto da criatura humana é triste. E ele responde, porque só a criatura humana ambiciona, raciocina e deseja. E como não logra tudo quanto quer, torna-se triste. Ao que ela redargue. E por que a pessoa não aprende a ser feliz com aquilo que pode desfrutar e não aquilo que deseja cobiçar? Então é um drama lindo a Sinfonia Pastoral. Daí, nós temos que encontrar beleza nas coisas simples, nas coisas mínimas da vida para enriquecer a nossa vida. Aprenda a sorrir, não sorrir de fingimento. Eu me encontrava em Montreal, no Canadá,
e eu vi uma entrevista em francês, que eu entendi mais ou menos. A maior entrevistadora da televisão canadense estava sendo entrevistada, porque ia deixar de ser entrevistadora. E o colega perguntou, mas por quê? Você é a maior promessa do novo mundo. É a maior promessa do Canadá. Você vale milhões de dólares canadenses. Por quê? Porque eu não sou feliz. Eu tenho uma filhinha de 7 anos. Aqui na televisão eu sou muito atraente, mas em casa eu estou sempre amargurada. Os conflitos, o estresse. Chego em casa sempre de mau humor. E há uma semana, a minha filhinha chegou e perguntou, mamãe, por que na televisão você ri tanto? Porque eu ganho para sorrir. Mamãe, quanto a senhora quer ganhar para sorrir um pouquinho para mim dentro de casa? Então, eu vou ganhar o dinheiro que eu vou perder para sorrir para minha filha. E para sorrir para o mundo, porque eu aprendi a sorrir no espelho para sorrir ganhando na televisão. Isto impactou-me profundamente. Não será que a maioria de nós está fazendo assim? Ri profissionalmente e chega em casa, coloca a carantonha da doença emocional e tira a saúde do lar. Porque a saúde aqui não é só orgânica, da família, da comunidade, do país. E há pouco eu li, também na internet, um filho perguntou ao pai, papai, quanto você ganha por mês? X. E quanto ganha por dia? Y. E quanto ganha por hora, papai? Z. É que vale dizer quanto o senhor ganha por 10 minutos. Meu filho, uma ninharia. Papai, eu juntei esse dinheiro para lhe pagar 10 minutos para o senhor poder conversar comigo. Será que nós vamos esperar que nossos filhos façam isso? Que estamos preocupados em dar coisas a eles, mas não nos damos a eles gratuitamente. Não seria melhor que dessemos menos coisas e nos dessemos para que eles pudessem ser felizes? Então aprendamos a alegria de viver. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran. Rua Major Claudiano, 2185, CEP 14.400.690, Centro, Franca, São Paulo. Ou por telefone 16-3721-8282 ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Com esta observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. Que Jesus nos abençoe a todos e lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.livestream.com/Sementeira Cristã. Apresentaram o programa Nara Carlone, Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e João Vaz. Serviços de áudio e sonoplastia, Cássio Freires. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.